Continuando com o estudo do livro de Isaías, hoje eu vou meditar no capítulo 32, mas vou fazer uma oração. Senhor, que o Senhor me ajude, Senhor, neste dia, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me dê fé, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta mais o meu conhecimento através da sua palavra, que a cada dia eu possa me encher mais e mais. E também a cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, que ela possa entender a tua palavra, se interessar e meditar mais na sua palavra, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou meditar o capítulo 32. Isaías atravessou quase 4 reinados, de 4 reis diferentes. Além de Isaías também ter conhecimento de que outros reis antes do rei atual que ele estava vivendo, porque Isaías passou pelo rei Ezequias, pelo rei Uzias, pelo rei Acás, ou seja, vários reis. Isaías serviu a esses reis. E aqui é como se fosse uma lembrança, né, de um rei, de um reinado perfeito. Isaías estava mostrando para o povo de Jerusalém, que embora esse povo de Jerusalém eles tivessem atravessado por vários reinos, diferentes reinos, já tinham atravessado e reis maus, reis bons. E aqui Isaías ele vai fazer uma profecia que viria um rei que seria justo, que era Jesus. Então ele começa dizendo assim: eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Aqui, Isaías, ele começa aqui falando, dando uma promessa que um líder que governará de maneira justa, colocando o bem-estar do seu povo no centro de suas preocupações, esse rei viria. É uma imagem reconfortante, poderosa, especialmente para aquele povo. Isaías estava falando para aquele povo que enfrentou tantos governantes corruptos e tiranos. Então aqui, ao longo desses versículos, Isaías vem contemplar as consequências dessa justiça e está lançando agora, descrevendo para aquele povo agora os efeitos transformadores da retidão, lembrando aquele povo que existe, que iria existir, iria chegar um tempo que o povo de Jerusalém, eles iriam ser governados por um reinado justo, né? Ou seja, ele pinta aqui um quadro de um mundo onde o vento escaldante se acalma, as tempestades são aplacadas, como ele diz aqui, cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, torrentes de águas. Ou seja, é uma visão de harmonia e equilíbrio que contrasta vividamente com a instabilidade que o povo havia experimentado anteriormente. Aquele povo de Jerusalém já estava cansados, né, de viverem sob o regime de tantos reis, muitos deles que não serviam a Deus, que eram adoradores de outros ídolos, que eram déspotas, tiranos. Então aqui Isaías está fazendo um retrato para eles, que viria o tempo, que eles seriam reinados por um rei
que seria justo. Então Isaías aqui, no versículo 4, ele diz assim: o coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, o do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente e o seu coração obra o que é iníquo para usar impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor. Aqui ele está falando sobre o coração dos tolos, né? Que finalmente o coração dos tolos finalmente entenderiam, né? E as línguas dos indisciplinados falarão com clareza, porque agora eles iriam ter um rei justo. Ou seja, aqui ele está falando sobre uma promessa de sabedoria e discernimento, sugerindo que a justiça não limitaria apenas a uma mudança externa, mas também iria transformar o interior das pessoas. Esse rei que viria iria transformar, inicialmente, primeiramente, o interior das pessoas e, posteriormente, o exterior. Porque aqui, Isaías, ele fala aqui de tolos, né? Ou seja, daqueles que se desviam do caminho da justiça, que são chamados de tolos, loucos, que aqueles que buscam a corrupção, a ganância, né? Ou seja, essa parte aqui do texto serve para um aviso contra a desonestidade e a exploração, enfatizando a importância da justiça como um pilar fundamental nesse reinado futuro. Porque ele diz assim, ele está falando dos loucos, porque o louco fala loucamente, o seu coração obra o que é iníquo para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor. Aí ele diz, para deixar o faminto na ânsia de sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverar. Ou seja, aqui Isaías está falando de um retrato, de uma visão de um futuro onde a justiça e a retidão prevaleceriam. Aqui o capítulo 32, nesses versículos iniciais, ele nos convida a refletir sobre o nosso próprio papel na promoção da justiça da nossa sociedade, né? Porque muitas vezes nós queremos um governo justo, mas nós não fazemos a nossa parte, porque se todos fizessem a sua parte dentro da sociedade, nós teríamos sociedades mais igualitárias, sociedades mais justas. Então aqui ele está falando que, embora aquela sociedade naquela época, né, tivesse tantas pessoas tão loucas que vivem da sua loucura, como ele diz assim, muitos deles proferem mentiras sobre o Senhor, ou seja, pessoas que viviam de uma maneira totalmente errada, fora da vontade de Deus. Mas quando esse rei justo viesse, no caso que era Jesus, esse povo iria ser transformado, tanto no seu interior quanto exteriormente. Era isso que a palavra de Deus estava falando aqui para aquele povo. A partir do versículo 9, Isaías vai lançar uma advertência, vai vir trazendo uma profecia direcionada para as mulheres de Jerusalém. Porque agora ele falou antes, né, nos versículos anteriores, ele estava falando que um rei justo iria governar com justiça no meio daquela sociedade que era onde viviam tantos loucos, tantas pessoas que não andavam no caminho do Senhor, e esses iriam ser transformados pelo poder de Deus. Aí agora ele também vai falar para um grupo de pessoas que também precisariam também dessa transformação, e no caso aqui Isaías estava falando das mulheres. Aí ele começa dizendo assim, levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras,
Porque daqui 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres, que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Versículo 11, tremei, mulheres, que viveis despreocupadamente, turbais vós, que estáis confiantes, despivos e ponde-vos desnudas e cingis com pano de saco os lombos, batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria e na cidade que exulta. Aqui o profeta vai destacar, vai chamar a atenção das mulheres, porque a Isaías diz assim, levantai-vos, mulheres despreocupadas. Esta convocação não é apenas um chamado à ação, mas também um reconhecimento do potencial das mulheres para contribuir significativamente para a mudança. É como se Isaías estivesse dizendo a elas, olha mulheres, vocês que estão aí vivendo despreocupadamente, não estão pensando no dia de amanhã, ou seja, as mulheres elas foram instadas a não prestar atenção no que estava acontecendo ao seu redor, indicando que elas tinham um papel fundamental, muito maior a desempenhar na resposta às circunstâncias desafiadoras, a serem participantes da sociedade. Eram mulheres que estavam vivendo de maneiras despreocupadas, sem se preocuparem com aqueles que estavam ao seu redor. Eram mulheres como se fossem mulheres levianas, que não estavam se preocupando com o bem-estar do seu próximo, estavam preocupadas apenas com elas mesmas. E ele manda mais dizendo, tremei mulheres, no versículo 11, tremei mulheres, né? Que viveis despreocupadamente. Essas palavras aqui podem parecer estranhas, né? Mas é uma representação de uma simbologia da necessidade de humildade e arrependimento diante das dificuldades. Aqui Isaías estava falando para elas que elas tinham que remover as vestimentas de luxo, e o lamento pelo campo e vinhedos reflete uma chamada responsabilidade e a compaixão das necessidades dos outros. Elas estavam mais preocupadas em se vestirem luxuosamente, a viverem de uma maneira regalada, sem se preocupar com o seu próximo. Então Isaías agora vem chamar a atenção dessas mulheres, que elas têm que fazer parte dessa mudança da mentalidade das pessoas. Isso também enfatiza que, na verdade, Isaías está chamando a atenção dessas mulheres e dizendo a elas, enfatizando a elas, a importância delas reconhecerem como pessoas ativas, que as mulheres elas deveriam desempenhar um papel importante na sociedade, que muitas vezes as mulheres eram relegadas a um segundo plano. Então Isaías aqui vem destacar sua capacidade de influenciar positivamente essas pessoas que estavam sendo marginalizadas, no caso as mulheres. Por isso que existe essa profecia de Isaías, dizendo que as mulheres iria chegar o tempo que elas iriam serem lembradas, até mesmo no reinado desse Messias que viria, no reinado de Jesus. Então todos seriam iguais, porque nessa época, quando ele lança essa profecia, as mulheres elas não tinham voz nem vez, elas eram relegadas a um segundo plano, elas não tinham voz ativa dentro da sociedade. Então Isaías também está dizendo a elas que elas se levantem, porque elas vão ser lembradas nesse reino do Messias, elas vão ser transformadas em uma nova, vamos dizer assim, em um novo componente da sociedade. A partir do versículo 14, diz assim, o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Ofel era uma colina que ficava próximo a Jerusalém. Aí diz assim, Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto.
então o deserto se tornará em pomar. Aqui ele faz uma analogia, uma metáfora relacionando com a vinda de Jesus, que ele iria trazer o seu Santo Espírito, e esse Espírito iria reviver tantas pessoas mortas espirituais, né? Porque ele diz assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, né? Porque quando Jesus vem e ele ressuscita, logo após vem a descida do Espírito Santo, que foi um derramado fogo, um derramado Santo Espírito de Deus, e que vai reviver tantas almas mortas, né, espiritualmente. Aí ele diz, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar. Por quê? Porque o Espírito Santo vem trazer vida. E o pomar será tido por bosque, o juízo habitará no deserto, a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Então era isso que Isaías estava já proclamando, que esse reinado de Jesus, ele viria e traria tudo isso, né? O derramado do seu espírito, a transformação da guerra em paz, da justiça. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque, seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurado vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Bem-aventurado vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Ou seja, a palavra de Deus, ela viria para ser semeada para todos, para os judeus e para os gentios. E isso aqui Isaías estava trazendo uma promessa de paz e prosperidade para todos. Então, o que é que nós vimos aqui no versículo, no capítulo 32, né? Primeiro, né, que Isaías, ele traz uma reflexão, né? Aqui Isaías, ele nos apresenta a promessa de um rei que reinaria com justiça. Que rei era esse? Era o rei Jesus. Então, aqui nós podemos dizer que Isaías estava trazendo para aquele povo uma esperança, né, de um rei com justiça. E aqui nós vimos também, no capítulo 32, que Isaías, ele vai levar essa mensagem de esperança, mas também ele começa a chamar a atenção de um grupo de mulheres. Então ele começa a falar também para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres naquela época eram pessoas que eram relegadas ao segundo plano. E essas mulheres, elas não tinham nenhuma participação na sociedade, né? Mas essas mulheres, por causa disso, elas estavam indo para um caminho de se tornarem despreocupadas. Ou seja, elas se interessavam, se preocupavam com elas mesmas, com elas próprias, mas com o bem-estar do seu próximo, com a sociedade, em quererem ser participativas. Elas não tinham isso. Elas então foram chamadas aqui a atenção pelo profeta Isaías, para que aquelas mulheres, que elas eram tão... Ele aqui começa a destacar a importância das mulheres na promoção da justiça e da transformação. Então nós podemos ver que Isaías, ele está dizendo para aquelas mulheres que elas eram importantes, que ele estava encorajando aquelas mulheres a serem capacitadas e encorajadas a desempenhar um papel significativo na sociedade daquela época. E hoje nós também devemos orar, pedindo a Deus pelas mulheres do nosso país, né? Mulheres que têm muitas vezes influência, mulheres que têm cargos, que elas também desempenham um papel importante, né? E pedir a Deus também pelas mulheres desse país que sofrem tanto, né? Hoje nós vemos tantas mulheres sendo covardemente assassinadas. Quantas mulheres são assassinadas todos os dias pelos seus maridos, né? Casos de feminicídio que acontecem na nossa sociedade. Então nós devemos orar por essas mulheres, pelas mulheres,
para que elas tenham também um trabalho importante, elas tenham elas sejam encorajadas a participarem cada vez mais e a desempenharem um papel cada vez mais na política, na educação, em todas as esferas da sociedade, né? E nós temos que pedir a Deus sabedoria e força para essas mulheres, para elas influenciarem positivamente o mundo ao seu redor e para que a igualdade de gênero ela seja uma realidade plena, para que as mulheres possam ganhar igual ao que o homem ganha, né? Que não exista uma diferença de gênero, que o homem seja superior à mulher, não. Nós temos que orar para que Deus possa, né, fazer com que isso aconteça e pedir a Deus que haja uma proteção maior para essas mulheres que são muitas vezes vítimas de violência. E também Isaías 32, a partir do versículo 16 até o 20, nós vimos aqui que ele também, ele fala sobre um período, né, de derramamento do Santo Espírito, de uma transformação, que quando o Espírito Santo de Deus viesse, iria haver uma transformação na vida das pessoas, tanto uma transformação interior, quanto uma transformação exterior. Então, ele descreve aqui vividamente a promessa de paz e prosperidade que resultaria na justiça, na retidão, com a vinda do Senhor Jesus, né? Então, o que nós temos que também pedir a Deus, né? Que as nações, elas busquem soluções pacíficas para conflitos e a promoverem cada dia mais a equidade, uma equidade econômica e uma equidade social, ou seja, uma igualdade econômica e social. E que nós temos que orar também para que nosso futuro, né, para que nós possamos, porque cada dia mais nós estamos vendo que está havendo um crescimento, né, cada dia mais as pessoas elas estão os ricos estão se tornando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, que nós possamos orar para que Deus possa intervir nessa sociedade, para que um futuro, para que haja que a promessa de um futuro onde as pessoas vivam em segurança e prosperidade se torne uma realidade em todos os cantos do mundo. Porque o que nós estamos vendo, nós sabemos que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. E a própria Bíblia diz que no final dos tempos vai haver uma escassez de alimentos, né? E um caos vai se tornar na sociedade como um todo. Que nós possamos orar a Deus, né? Para que Deus possa nos livrar de todas essas mazelas que virão no futuro. Amém?